Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo nosso canal e não é qualquer vídeo, o primeiro vídeo aqui do ano de 2021, meu nome é Fábio Maia e o tema do vídeo de hoje é FV, o Poder Invisível parte 3. Eu vou te mostrar como é que você faz para consumir um web service e gravar o retorno em uma tabela, obviamente utilizando fórmula visual. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para que você seja avisado, avisada sempre que um novo conteúdo for disponibilizado por aqui. Também quero te pedir para encaminhar esse vídeo aqui para o maior número de pessoas, os grupos de WhatsApp e Facebook que você faz parte, porque pode ser que um dos nossos colegas precise desse conteúdo. E por último, quero te pedir para você me seguir lá no Instagram, no @IamFabioMaia. Por lá você pode participar todos os dias nos stories, a famosa caixinha de pergunta, tirar dúvidas, responder enquetes e interagir comigo quase que diariamente. Então, sem mais delongas, eu quero te agradecer por estar aqui e bora pro vídeo. Vamos começar então do começo. Falei para vocês que a gente vai consumir um web service, vai pegar o retorno desse web service e vai gravar numa tabela. E aí poderia ser um web service qualquer. Eu escolhi aqui o web service dos Correios. Então eu vim aqui no Google, web service Correios, e aí apareceu essa primeira página aqui para mim. Aqui na página 5, a gente tem uma informação que é muito importante, que são os ambientes, né, de desenvolvimento e homologação e de produção. Ou seja, o WSDL que tem a estrutura, os contratos, né, de utilização desse web service. Se você não está muito familiarizado com esse tema, com esses conceitos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu vídeo sobre TBC, onde eu explorei esse tema de forma bem ampla. Não precisa assistir isso agora, assiste depois e aí você junta os pedaços. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse endereço e vou copiar esse WSDL que está aqui. Ctrl C, e aqui eu tenho uma ferramenta conhecida como SoapUI. SoapUI é utilizado para que você faça esse tipo de teste que eu vou te mostrar aqui agora. Então nós vamos vir aqui, criar um novo projeto WS Correios, e nós vamos colar o WSDL, o endereço, o link que a gente copiou lá da documentação, e eu vou dar um OK. Então aqui dentro a gente tem o serviço, e aqui a gente tem vários métodos, e a gente vai usar aqui para esse vídeo o método consulta CEP. Então, o que esse método exige como parâmetro? CEP. Então, vamos passar aqui um CEP 01310-300, vamos dar um play aqui, e ele retorna para a gente um XML com as informações. Então, ele retornou aqui para nós Avenida Paulista, complemento 2. Tem aqui, né, a numeração, temos aqui o CEP e temos aqui o bairro. Então, a gente está trabalhando com o protocolo SOAP, a requisição é feita com XML e o retorno também é feito com XML. Então, nesse vídeo você vai aprender a pegar o que está retornando aqui dentro e gravar numa tabela. Então, vamos começar que a gente tem bastante trabalho para fazer. A primeira coisa é a gente criar um metadados. Eu vou criar um metadados onde o usuário vai digitar um CEP e quando ele salvar, a fórmula visual vai ser acionada e vai trazer para os campos esse retorno que a gente acabou de ver. Então, bora fazer isso. Serviços globais. Aqui em metadados, a gente vai começar por tabela. Aplico o filtro aqui. O que acontece? Aqui, só para você entender. Se você também não tiver familiaridade com o tema metadados, eu vou te recomendar 2 vídeos que eu tenho no canal. Também vou deixar a descrição aqui embaixo. Fica tranquilo, não é hora de se preocupar com isso. Se concentra aqui no vídeo e vamos fazer junto. Então nós vamos criar aqui uma tabela. Eu vou chamar essa tabela de ZMD TOTO CEP. E o rótulo aqui eu vou chamar de cadastro de endereço. Pronto. Aqui a aplicação vai ser RMLabore. Vou chamar isso aqui de cadastro de endereço. E nós vamos começar a criar aqui os nossos campos. Então assim, o primeiro campo é o CEP, que é o que o usuário vai digitar. Ele vai ser aqui de um tipo varchar. E eu vou deixar ele aqui com um tamanho de 8 posições. Esse campo vai ser a nossa chave primária, ou seja, um CEP não pode ser repetido. Aí nós vamos guardar aqui o campo rua, que também vai ser um varchar. Eu vou jogar aqui um tamanho de 120. A gente tem o campo bairro,
Vou deixar aqui um varchar de 120. A gente tem o campo aqui cidade, que também vai ser um varchar de 120. E nós vamos ter aqui o campo UF, que vai ser um varchar com, deixar aqui 4 posições. Eu sei que são 2 só, mas vamos deixar aqui com 4. Então, CEP. Vamos escrever aqui CEP, rua, bairro, cidade e UF. Então, lembrando que o CEP é a chave primária, ele não pode se repetir. Aí a gente tem rua, bairro, cidade, UF, e aí é só salvar. Então está criada aqui a nossa tabela, vamos dar um OK. E agora a gente vai para o modelo de negócio. Se você não entende o que é modelo de negócio, fica tranquilo, tem um vídeo aí que depois você vai poder assistir. Então vamos lá, novo aqui, vou chamar esse modelo de TOTUCEP, o rótulo cadastro de endereço, aplicação RM Labore, e aqui na estrutura a gente vai adicionar a tabela. Então a tabela que a gente acabou de criar está aqui embaixo, dá um OK, dá um OK. Nessa tela aqui eu quero te mostrar algo bem interessante. O CEP vai ser digitado pelo usuário, mas o campo rua, bairro, cidade e UF vai ser preenchido pelo retorno do Web Service. Então aqui em rua eu vou deixar isso como um campo somente leitura. Bairro, a mesma coisa. Cidade, a mesma coisa. E UF, a mesma coisa. E aí você pode salvar só para gravar essas alterações. Então, ou seja, esses campos não podem ser alterados. O retorno virá do Web Service. Aqui em controle é onde a gente coloca rótulo para todos os campos. Vou chamar isso aqui de CEP. Vou chamar isso aqui de rua. Vou chamar isso aqui de bairro. Vou chamar isso aqui de cidade. E esse cara aqui de UF. Todos eles serão do tipo de controle caixa de edição, porque é texto livre. Eu vou arrastar aqui uma tab page. Depois eu vou te mostrar o que eu vou fazer com isso. E aqui vai ser dados de endereço. WS Correios. Vou salvar. E está pronto o nosso modelo de negócio. Agora a gente vai para o formulário. O formulário basicamente espelha tudo que a gente tem lá no modelo de negócio. Então, TOTUCEP, cadastro de endereço, aplicação vai ser RM Labore. E aqui no modelo de negócio a gente pega o que já está aqui. Então tudo que a gente fez lá veio para cá. Não temos nada para acertar aqui. CEP, rua, cidade UF e a nossa tab page. Vou salvar, vou dar um OK e vou criar aqui o projeto. Então vamos lá, um novo projeto. Nós vamos chamar ele aqui de cadastro de endereço. Aplicação aqui, vamos escolher aqui RM Labore. Na apresentação, nós vamos pegar o que a gente usou. Aqui eu vou jogar ele dentro do menu lá da folha, chamado cadastros. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui um íconezinho. Pegar aqui um de endereço. Pode ser esse aqui mesmo. E eu vou salvar isso aqui no meu desktop. CEP. Pronto. E vou pegar aqui na minha área de trabalho, alterar aqui para JPEG. Tá aqui a imagem que a gente vai usar. Então, nós vamos criar esse projeto aqui com esse íconezinho. Estou mandando ele lá para dentro do Labore no menu de cadastros. Vamos salvar. E vamos gerar aqui esse projeto de metadados. Muito bem.
Deu certo, o projeto está gerado. Vamos fechar tudo isso daqui. E vamos lá no Labore ver como é que ficou o nosso cadastro de endereço. Administração de pessoal, cadastro de endereço. Ele já criou aqui pra gente. E aí, eu vou criar aqui um novo só para você entender como é que vai ficar. Então, olha só, eu tenho aqui o CEP que o cara vai digitar. E veja que rua, bairro, cidade UF ficou aqui somente leitura, que a gente não quer que isso seja alterado. Vamos dar uma brincada aqui, ajeitar um pouquinho esse layout. Vamos jogar esse cara aqui para cima e nós vamos começar a botar aqui dentro. Ó. Rua está aqui dentro, bairro está aqui dentro, cidade está aqui dentro e o F também está aqui dentro. Vamos fechar aqui só para você ver. Então, olha só, ficou bonitinho aqui. Agora a gente vai continuar formatando. Esse cara aqui, vamos na árvore para a gente tirar ele daqui. Esse item 0 aqui, nós vamos deixar ele invisível. Visibilidade nós vamos mudar aqui, ó, para never. Aí ele some da tela. E aqui nós vamos colocar um item vazio. Vamos diminuir esse campo aqui de CEP. E a mesma coisa aqui, ó. Rua, nós vamos diminuir. Bairro, nós vamos diminuir. Cidade, nós vamos diminuir. E o F nós vamos diminuir. Quando você vai arrastar aqui, ó, vem tudo junto. O que você pode fazer? Você pode jogar mais um aqui, um item vazio aqui, ó, que fique específico para esse, e aí você consegue encolher. Mesma coisa aqui para a cidade, ó. Você tem que observar em que área que ele está marcado, né? Quando ele fica marcado aqui na mesma direção desse retângulo, quer dizer que você pode dar uma ajustada. Então, cidade aqui a gente diminuiu. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer ele aqui, ó, para ajustar o bairro junto com cidade. E a rua eu vou deixar do jeito que tá. Então, olha só como é que ficou. Bonitinho, né? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, um CEP 0131000. Nós vamos salvar. E o que vai acontecer é que ele vai preencher essas informações com o retorno do web service. Vamos dar um OK aqui, vamos excluir. Então, nosso metadados ele está pronto, está bonitinho, está criado, está formatado, só esperando aqui a segunda parte. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a fórmula visual que vai alimentar esse cadastro aqui. Vamos fazer isso aqui juntos agora. Vamos cancelar e vamos fechar. Bom, a gente está indo para a parte final agora aqui, que é a construção da FV. Então, sem mais delongas, fórmula visual, você aplica um filtro aí e cria uma fórmula nova. Eu vou chamar a minha aqui de atualiza dados de endereço, visível a todas as coligadas. E aqui a categoria que eu uso é a 11. Você pode ter uma outra aí talvez diferente, não se preocupe com isso. Vamos salvar. Ok. Então a gente vai dar aqui um duplo clique. A primeira coisa que eu vou fazer é associar essa FV ao meu data server, ao meu metadados, porque isso facilita ali a obtenção de campos de acordo com o contexto. Então, cadastro de endereço foi o metadados que a gente criou e aí ele já está associado aqui na minha FV. Próxima atividade é essa daqui, ó. Executar de acordo com o estado do registro. Isso porque nós vamos tomar ações diferentes quando for uma inclusão e quando for uma edição. Exclusão a gente não vai usar. Eu costumo renomear aqui as atividades para deixar isso mais organizado dentro do fluxo, senão você fica bem perdido aqui com os nomes que o RM vai dar para suas atividades. A próxima atividade que a gente vai usar aqui é uma atividade chamada ler registro. Por que a gente precisa dela? Porque eu preciso saber, eu preciso pegar o CEP que esse cara está digitando lá dentro do metadados. E depois ela vai ser utilizada na atualização do próprio registro. Eu poderia fazer essa FV de N formas. Eu estou fazendo ela aqui de uma forma em que haverá leitura de registro, nós vamos fazer a recuperação dos dados que estão vindo do web service e aí a gente vai atualizar esse registro que a gente acabou de ler. Então, num
Num único passo aí a gente basicamente faz tudo o que precisa, mas nós vamos precisar de algumas atividades aqui. Então, vamos renomear aqui para ler registro. Aqui nós vamos escolher que data server, né, que eu quero ler. É a mesma coisa que a gente fez ali no contexto, então cadastro de endereço. E aqui ele vai perguntar assim, cadê a chave primária? Como é que eu vou ler esse registro? É simples. Nós vamos ler isso do próprio workflow, que está chegando no campo CEP. Então, CEP, aqui do tipo string, dou um OK. Primeira atividade está pronta. A gente vai fazer a leitura do registro e colocar esses dados em memória. A próxima atividade que a gente vai usar é a de executar a requisição SOAP. É ela que vai fazer a nossa pesquisa lá no serviço do correio e retornar para a gente os dados de endereço. Vou colocar ela aqui, executar requisição SOAP. Já vou renomear requisição SOAP e ela tem aqui uma série de propriedades. Nem todas a gente vai utilizar, mas eu quero te mostrar como é que você faz a configuração para utilizar ela de um jeito simples. Você vai clicar com o botão direito e vai escolher a opção configurar web service. Nesse campo você precisa passar o WSDL, ou seja, o contrato do serviço que você vai utilizar, para que ele faça aqui a lista, né, dos métodos disponíveis para utilização. Como é que a gente faz isso de um jeito simples? Você vem aqui no SOAP, botão direito aqui em cima do projeto, pede para ele mostrar aqui o projeto e você clica nesse link que está aqui, que é o WSDL que a gente já tinha mapeado. Ctrl C aqui e dá um Ctrl V aqui dentro da RM. Aí é só clicar em OK. Ele vai fazer a leitura desse endereço. Aqui é um processo muito semelhante ao que aconteceu no SOAP. Ele vai listar aqui para você todos os métodos. Nesse vídeo, nesse exemplo, a gente está trabalhando com o consulta CEP. Então você escolhe o consulta CEP e dá um OK aqui. Então veja o seguinte, alguns dos parâmetros foram preenchidos aqui. Então ele já pegou aqui o endereço, ele já pegou aqui o método, só que para fazer a requisição, a gente usou aqui um XML. Né? Então a gente usou aqui esse XML para que o serviço retornasse para a gente com um retorno. Por que XML? Porque o protocolo SOAP trabalha em cima de XML. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente poderia colocar isso aqui dentro, mas eu quero te mostrar uma forma bem legal que eu aprendi com meu amigo Benito. Aliás, Benito e Eustácio lá da Infoprest são os caras que deram uma força aí para mim, para estruturação desse exemplo, para o que a gente está ensinando aqui hoje. Então, meu abraço e meu agradecimento aí aos meus amigos. Eu vou colocar aqui uma atividade chamada expressão entre a ler registro e a requisição SOAP. O que eu vou fazer com a atividade expressão? Eu vou colocar dentro dela o XML que eu vou usar na minha requisição SOAP. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na expressão, eu vou colar o XML que eu copiei lá do SOAP UI, vou transformar isso tudo aqui num grande texto, e aqui onde está o CEP, eu vou fazer isso aqui. Ó. E aí eu vou concatenar tudo isso com o campo CEP que está vindo aqui do workflow. Então, ou seja, eu vou ler o registro, vou saber qual é o CEP, esse CEP vai ser passado dinamicamente aqui para dentro da expressão. E aí, o que eu vou fazer aqui no valor calculado? O valor calculado, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, pega esse valor calculado, vai lá dentro da requisição SOAP e usa ele num negócio chamado request.xml. Então, o que a gente está dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, ó, leia o registro, monte essa expressão para mim, pegando o CEP que você leu do workflow e devolva esse resultado dentro da atividade de requisição SOAP lá no request.xml. Então, a primeira parte aqui do que a gente precisava fazer está pronto. Li o registro, coloquei em memória, montei o XML da minha requisição e usei aqui a minha atividade de requisição. A primeira parte, então, está tranquila demais. Como é que a gente faz para pegar o retorno desse dado? Esse retorno precisa ser colocado em memória também. E aí a gente tem uma atividade aqui que chama criar fonte de dados. Uma fonte de dados ou um dataset nada mais é do que uma tabela. E eu posso criar campos aqui. Então vamos lá, vou renomear essa atividade.
Vou chamar ela aqui de dataset retorno. Vou dar um nome aqui de dataset. E aqui em coleção, o que a gente faz? A gente cria os campos que a gente quer nessa tabela. Então você vai clicar aqui, nós vamos escrever aqui retorno, vamos dar um OK, clica de novo no nome retorno, aqui você pode dar o título chamado retorno e aqui você vai criar um campo para essa tabela. Que campo que nós vamos criar? Nós vamos criar um campo que receba esse XML de retorno para que a gente possa extrair dele aquilo que de fato nos interessa. Então eu vou criar aqui um campo chamado retorno XML. No título aqui pode ser igual, retorno XML, e eu só vou desmarcar essa informação obrigatória aqui. Vou dar um fechar. Veja o seguinte, embora eu tenha preenchido alguns parâmetros, ela ainda continua aqui com uma advertência. Por quê? Essa atividade precisa ser utilizada em conjunto com uma outra, que é essa daqui, ó. Adicionar registro na tabela. Então é o seguinte, se o dataset é uma tabela, eu preciso gravar dados nessa tabela. E a atividade que me permite isso é adicionar registro. Então vamos renomear, vou chamar ela aqui de adicionar registro no dataset. E ele está me perguntando assim, que tabela que você quer gravar registro? Então você dá 2 cliques aqui, ó, nesse iconezinho. Nós vamos falar para ele o seguinte, ó, você vai lá na sequência de inclusão, lá no dataset de retorno, aqui onde está table 0 e escolhe data table. E aí dá um OK. Então o que a gente está falando para ele aqui? Nós estamos falando o seguinte, cara, eu preciso que você adicione registros na tabela dataset que eu criei, e aí ele já trouxe para cá o campo da nossa tabela, que chama retorno XML. Como é que eu faço para pegar o retorno que está vindo da minha requisição SOAP? Bem fácil. A gente clica aqui nos 3 pontinhos, vai aqui dentro do cheque de estado, sequência de inclusão, requisição SOAP e escolhe o campo Response Text. Então, o retorno que está vindo lá do nosso web service vai cair dentro desse campo Response Text. Dou um OK. O que eu estou dizendo para ele? Você vai adicionar registro no dataset que você criou, guardando no campo retorno XML o que está chegando de resposta lá da sua requisição SOAP. Então, já demos aqui mais um passo. Agora que eu consegui trazer o retorno, ou seja, eu consegui trazer esse XML aqui, eu preciso começar a extrair daqui aquilo que me interessa para gravar em cada campo do meu metadados. Então, perceba aqui o padrão que eu vou te mostrar. Bairro, ele está escrito assim, ó. Está aqui entre sinal de maior e menor escrito bairro, e aqui no final eu tenho o mesmo padrão, só que tem uma barra. E a mesma coisa acontece com CEP, com cidade, com complemento 2 e com endereço. E o F também. Então, ou seja, o conteúdo que eu quero está presente no meio de 2 strings. E aí nós vamos começar a extrair esses caras. Vamos lá. Nós vamos acrescentar aqui uma atividade chamada expressão e vamos jogar ela aqui embaixo. O que essa atividade vai armazenar? Nós vamos começar aqui pegando o retorno do campo rua. E aí, aqui nas expressões, nós vamos fazer o seguinte. Nas funções de texto, eu tenho uma aqui chamada string between. Então, o que nós vamos passar aqui como parâmetro? Parâmetro dataset retorno, campo retorno XML. Quais são as strings que eu vou usar para extrair a rua do XML que está chegando? Bem simples. Vamos aqui no SOAP-UI. A rua, que é a Avenida Paulista, ela está entre essas 2 strings aqui, ó. End. Então, a primeira é end e a segunda string é end com barra. Vou copiar,
e vou trazer para cá. Ctrl V, vou dar um OK. Então, ou seja, eu estou dizendo assim, olha, vamos ler esse XML que está chegando e vamos extrair dali, do meio dessas duas strings, o que a gente vai guardar no campo rua. Como é que a gente pode fazer para testar se de fato essa extração, enfim, na verdade se tudo está funcionando, né? Desde a leitura do registro, a requisição, até a leitura do retorno que vem lá do web service. A gente pode criar aqui uma atividade de gerar exceção e dizer para a nossa FV o seguinte: o que você está extraindo daqui, manda para mim lá dentro da exceção no campo mensagem. Aí a gente salva a FV e a gente precisa pendurar isso aqui dentro do nosso metadados. Vamos lá então no nosso metadados, aqui em processos, fórmula visual gerenciar. A gente vem aqui nos gatilhos, após salvar o registro, nós vamos incluir aqui a FV de atualização do endereço. Só dá um OK, e aí eu fecho e abro de novo, porque às vezes isso dá problema. Vamos lá, vou testar aqui com o mesmo CEP do SoapUI, 01310-300, salvar, e aí a exceção está mostrando aqui para a gente o que está vindo da expressão. Aqui no SOAP a gente vê Avenida Paulista e aqui na exceção a gente também vê a Avenida Paulista. Então, ou seja, até agora tudo que a gente fez acabou de ser validado e agora é só seguir no mesmo plano. Vou cancelar aqui, vou fechar e vou tirar a exceção, não preciso mais dela. Aqui no campo retorno rua, essa extração que a gente acabou de fazer, nós vamos deixar ela dentro da atividade ler registro no campo chamado rua. Ou seja, esse cara vai ficar em memória para a gente usar ele daqui a pouco com a atividade salvar registro. Então, retorno rua está pronto. Agora é só eu acrescentar aqui mais 4 expressões e ir fazendo aquilo que eu preciso. Então, a gente tem aqui uma para cada campo. A gente tem uma para rua, essa daqui vai ser bairro, então vamos renomear. Retorno bairro. O que eu quero com ela aqui? De novo, strings between do campo que está chegando no nosso dataset chamado retorno XML, e as strings que a gente vai usar agora para pegar bairro é essa daqui, ó. Bairro e bairro usando barra. Então, pegamos o bairro, a gente vai mandar ele lá para a memória, vai ficar aqui só esperando o salvar registro. Vamos chamar ele de bairro e ele também vai ser de um tipo string. Muito bem. Aqui a gente vai usar para retorno cidade, expressão strings between, pegando o campo XML retorno. Aqui as duas strings serão cidade e cidade. Vamos dar um OK. E por último, a gente vai pegar aqui retorno UF. Mesma coisa. Strings between. Vamos pegar aqui o XML de retorno e as strings, pelo que eu vi aqui, UF. Então vai ficar UF e vai ficar aqui UF. Prontinho. A gente já tem aqui todas as extrações. Então eu estou lendo o XML e tirando de lá o que me interessa. E agora, para salvar isso aqui no metadados, a gente só precisa da atividade salvar registro. O parâmetro que ela pede é, vamos ajeitar aqui, né? Salvar registro. E aqui ela vai perguntar o seguinte: qual atividade de ler registro você está usando? Essa daqui que a gente colocou desde o começo. Vamos recapitular para a gente salvar e testar. Li o registro, coloquei em memória, montei o XML
da minha requisição SOAP, pegando o CEP que está vindo, né, do próprio contexto do meu metadados, fiz aqui a requisição SOAP e usei esse XML como parâmetro. O retorno disso eu joguei numa tabela que eu chamei de DS retorno, e dentro dessa tabela tem um campo chamado retorno XML. Aí eu estou pegando o que está chegando de retorno usando a atividade adicionar registro. Eu estou mandando essa atividade gravar registro no meu dataset, está aqui, e disse para ele o seguinte: o campo que eu estou querendo usar é o que está chegando lá da requisição SOAP no response text. Aí, usando o que já está em memória, a gente extraiu rua, bairro, cidade e o F. E acabei de perceber aqui, inclusive, que aqui ficou sem o que a gente precisa fazer. Então, cidade, sequência de inclusão, ler registro. A gente vai mandar aqui para o campo cidade, que é um string. E aqui na UF a mesma coisa. A gente vai vir aqui na atividade ler registro. Nós vamos mandar esse cara aqui para o campo F, que também é uma string. Ok. Então, rua, bairro, cidade e UF estão em memória. E agora eu vou só salvar o registro considerando tudo que eu já peguei. Ou seja, o CEP que eu estiver lendo é o registro que vai ser atualizado. Vamos clicar aqui em salvar e agora nós vamos testar na prática. Vamos incluir aqui o mesmo CEP, 01310 300, e vamos clicar aqui em salvar. Pronto. Avenida Paulista, bairro Bela Vista, São Paulo e UF. Sobre essa interrogação aqui, eu já falo com você. Então, sensacional. A gente já está conseguindo fazer aqui a atualização do nosso metadados. Vou colocar um outro CEP aqui, 010 30 301. O que aconteceu? Esse cara aqui não retornou nada. Vamos testar lá no SOAP. Vamos dar um play. CEP não encontrado. Então, o que está acontecendo aqui? Eu coloquei um CEP válido e o CEP foi cadastrado e atualizou para a gente o endereço. Mas na hora que eu coloquei um CEP não encontrado, o metadados não está pronto para fazer essa validação. A gente não colocou essa condição. Então, a próxima parte do vídeo, nós vamos acrescentar aqui um tratamento de exceção para quando a gente utilizar um CEP não encontrado ou um CEP que não existe. Por exemplo, CEP 0. Será que existe? Salvei e ele deixou incluir. Então agora a gente vai colocar dentro da nossa FV um ponto de checagem, de avaliação, se esse CEP é ou não válido, para deixar gravar aqui ou não. Eu só quero gravar CEPs que estão válidos. Como é que a gente faz isso? Eu vou excluir esses dois, porque a gente vai voltar a testar com eles. Então, aqui na nossa FV, nós vamos acrescentar aqui uma nova atividade de expressão. Eu vou deixar ela aqui, ó. E vou chamar ela de retorno CEP inválido. Na mesma lógica que a gente acabou de usar, olha só. Quando o CEP não foi encontrado ou quando o CEP é inválido, CEP inválido, as strings que guardam essa informação são essas daqui, ó, full string de um lado e do outro, só que aqui tem barra. Então, ou seja, eu posso avaliar se a informação que está chegando é válida ou não, usando o mesmo conceito que a gente acabou de usar para extrair os dados de endereço. O que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui embaixo, nós vamos pegar aqui a atividade csenão e vamos colocar aqui, ó, csenão. E aí eu vou renomear e vou colocar assim, ó, check CEP. Aqui, CEP inválido. Esse aqui é o bloco que checa se ele é inválido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro uma atividade de exceção. Gerar exceção.
Vou renomear para exceção CEP inválido. E agora eu vou concluir. Então assim, como é que a gente faz para pegar se o CEP é inválido ou não? Nós vamos pegar aqui strings between, de novo, do retorno do XML, e aqui nós vamos usar isso aqui, ó. Essas são as strings que determinam se um CEP é inválido ou não. Vamos dar um OK. E vou pegar a mensagem que está chegando, ou seja, essa mensagem aqui, e já vou exibir dentro da exceção. Como é que a gente faz isso? Vou vir aqui, cheque de estado, sequência de inclusão, lá embaixo, dentro do meu if, CEP inválido, eu criei uma exceção, eu vou descarregar isso aqui no campo mensagem. Ok. Aqui falta a gente incluir a condição. A gente precisa incluir aqui a condição para saber se isso é inválido ou não. Como é que a gente faz? Nós vamos criar aqui uma condição de regra declarativa e aqui nós vamos incluir a nossa condição. Vamos dar um novo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente quer pegar o retorno da expressão de CEP inválido. Tá aqui, ó. Vamos pegar ela aqui, ponto. Vamos converter ela aqui para string. E aqui a gente vai usar um macete. Olha só o que acontece. Seja com o CEP inválido, 0, ou com o CEP que não existe, por exemplo, o 301, a mensagem começa com a palavra CEP. Então aqui a gente consegue usar esse cara aqui, ó, start with. E aqui a gente escreve a palavra CEP. Ou seja, não importa se é inválido ou se é CEP não encontrado, começa com CEP. E se isso for encontrado, se essa condição for verdadeira, eu quero exibir a mensagem que está chegando daqui, que eu extraí, dentro da exceção. Vamos salvar? E agora a gente vai testar. Então, vou tentar aqui cadastrar o 0, salvar CEP inválido, que é a mesma mensagem que a gente acabou de ver lá no SoapUI. E se eu tentar cadastrar 013, 10, 301, salvar, CEP não encontrado, ou seja, nosso metadados agora está preparado para barrar CEPs que não existem, não faz sentido a gente deixar cadastrar. Beleza, tudo certinho. Tem só mais um ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês para a gente encerrar. Esse endereço aqui pertence a esse CEP, só que se eu mudar aqui para 301 e salvar, ele vai permitir, porque o que está acontecendo aqui é uma alteração, e na alteração a gente não faz atualização de CEP, poderia implementar. Então é muito mais fácil fazer o seguinte, olha, não é possível alterar um CEP que já existe. Ou você exclui e cadastra de novo, ou você não pode alterar. Então a gente vai fazer essa última implementação para encerrar aqui o nosso vídeo. Vou cancelar, vou excluir esse CEP aqui. Vamos voltar aqui na FV e agora a gente vai trabalhar aqui dentro desse bloco, sequência de edição. Então bora lá, a gente vai acrescentar aqui então uma nova atividade CC não. Tem outros jeitos de fazer, tá pessoal? Estou fazendo assim porque são formas de vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar essa questão aqui de fórmula visual. Então vou chamar aqui essa atividade de alteração e aqui eu vou colocar assim, é alteração? Uma pergunta. Se for alteração, eu quero exibir uma mensagem. Essa mensagem ela vai ser customizada por uma atividade de expressão e depois disso essa mensagem vai cair aqui dentro da exceção. Então aqui eu vou chamar de
mensagem exceção alteração. E aqui eu só vou chamar de exceção alteração. Vamos customizar essa mensagem aqui. Se o usuário tentar alterar, eu vou falar assim, ó, não é permitido alterar este cadastro. Exclua o registro e inclua novamente. Prontinho. E essa mensagem aqui, eu vou jogar ela dentro da exceção que a gente acabou de criar, que está aqui, ó, exceção. Eu vou jogar no campo mensagem. A princípio é isso. E aqui a gente vai incluir a condição de regra declarativa. Como é que a gente faz isso? Só clicar aqui, nós vamos escrever o seguinte aqui, ó. Tables. Esse metadados que a gente criou se chama ZMD totus CEP. E aí, aquele campo que a gente viu que o usuário pode digitar se chama CEP. Se isso daqui for modificado, ou seja, se essa condição for verdadeira, o que vai acontecer? Vai disparar esse bloco. Então, vai imprimir a mensagem e essa mensagem vai ser exibida dentro da exceção. Aqui não vai acontecer nada. Vamos salvar e vamos testar isso aqui na prática. Então, vamos lá. Do 01310 300, salvei, buscou o endereço. CEP 0 é inválido. CEP 01310 301 é não encontrado. Então, ou seja, as validações continuam funcionando. E agora eu vou tentar mudar esse registro aqui. Vou tentar mudar ele para 301. Não é permitido alterar este cadastro. Exclua o registro e inclua novamente. Ou seja, pessoal, a gente conseguiu cumprir aqui todas as etapas da nossa programação. Então, fizemos aqui um metadados que recebe um CEP, aciona um web service do correio e devolve essa informação. Se existe, ele atualiza. Se é inválido ou não encontrado, ele te informa. E se você tenta alterar o que já existe, ele não deixa. Qual que é o desafio que eu quero deixar aqui para vocês? Quero os comentários, eu quero uma chuva de comentários aqui embaixo. Quero saber como é que a gente resolve esse problema aqui, ó. Eu tenho uma solução, mas eu quero saber o que vocês fariam para resolver a questão de acentuação. Com isso, eu encerro o vídeo, esse primeiro vídeo de 2021. Quero agradecer aqui a sua audiência, a sua atenção, o seu tempo. Espero que esse conteúdo te ajude. E se você entende que esse é um conteúdo que pode ajudar os seus amigos aí de profissão, colegas de suporte, os desenvolvedores, os seus amigos consultores, por favor, não esquece de compartilhar. Por aqui eu me despeço. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.